bem-vindos a mais um programa do Meeting Office com patrocínio da Cavalete, e hoje nós temos como convidado aqui o arquiteto Gustavo Garrido, atual presidente na Asbeia São Paulo e diretor na Artscape. Gustavo, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite. Obrigado, gente, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória. Bom, vamos lá, eu sou o Gustavo Garrido, sou formado na FAUSP, eu entrei em 98, aí lá, durante a FAUSP, a minha primeira paixão foi a arquitetura da paisagem. Então eu comecei nessa área. Então eu fiz meu TFG com um parque, comecei a trabalhar num escritório que era americano e que depois se instalou no Brasil, que era Design Workshop, e virou Sérgio Santana, fui sócio dele por um tempo. E quando chegou mais ou menos assim, na época que o Brasil foi escolhido para Olimpíadas, para a Copa, eu acho que vocês lembram dessa época, né? Eu comecei a receber convites de colegas, e ex-colegas, né, de faculdade, para a gente começar a fazer projetos juntos, tal, né? E eu comecei a perceber que eu estava lá já há 6 anos no escritório de paisagem, e falei, poxa, eu sou arquiteto e eu nunca fiz uma casa, nunca fiz um escritório, nunca fiz alguma coisa assim. Eu comecei a pensar, falei, poxa, será que eu não poderia expandir mais as minhas habilidades, digamos assim? Foi quando eu decidi, nesse ambiente aí de oportunidades, né, que o Brasil passava, de empreender junto com colegas. E foram 8 anos em sociedades que sai um, entra outro, e nessa história, né? Até que em 2017 eu decidi que era hora de seguir um caminho solo, né? Então, nesses anos aí com a minha antiga turma, a gente tinha experiência aí em muitas outras áreas, casas, escritórios, reformas, enfim. E aí o primeiro projeto que eu fiz assim de uma envergadura maior pela Artscape foi justamente a VMCA, que é o escritório de advocacia, né, aqui em São Paulo. Saiu no ArcDaily, né, na época, mas foi assim o meu início aí na saga corporativa, digamos assim. O início não, na verdade foi, digamos, a consolidação, né, porque com os antigos sócios a gente já fazia bastante escritórios. Tal. 2017, mais ou menos. Foi quando eu fundei a empresa, né, Artscape. E até assim, agora até hoje estamos em 2025, então eu estou num imóvel pequeno, de 45 metros, e agora a gente vai para um imóvel maior, um outro passo agora da vida profissional. Né? E hoje quantas pessoas estão com você? Hoje a gente tem 10 pessoas, mas como estamos aí fechando bastante orçamentos, a tendência é que cresça pelo menos mais 1 ou 2. Né? E o paisagismo continua também? Continua. Então, hoje, assim, depois da minha experiência lá com os outros sócios, eu confesso que eu fiquei balançado, porque eu vou para a arquitetura ou vou para o paisagismo? Por isso que chama Artscape, no final das contas, né? Arc de arquitetura, escape e landscape, né? Então, e hoje eu nunca me decidi, né? Eu sempre fiquei nessa porque a gente gosta de tudo, né? E eu acho que uma coisa que é importante para a gente é trazer essa visão do olhar do detalhe, do interiores para a área externa. E, ao contrário, trazer o frescor, a integração dos ambientes para a área interna. Então, eu acho que isso para a gente é o que nos move, né, nos projetos. E depois, assim, eu falei aqui só da parte profissional de escritório, mas aí tem a parte das Asbeia, né? Onde eu estou hoje. Que é onde eu ia justamente entrar, né? Como é que você chegou lá na Asbeia, né? Porque hoje você é atual presidente, né? Sim. Então, eu vou voltar um pouco no tempo, porque não foi uma coisa assim tão imediata, né? Quando eu estava lá com o Sérgio Santana, a gente já usava os manuais da Asbeia, né? E era uma coisa que eu acho que até, se eu não me engano, na faculdade, eu já tive até um conhecimento, porque não me era estranho, né, o nome Asbeia, né, o logo da Asbeia. E a gente tinha lá para os procedimentos de AutoCAD, organização de layers, e que era uma coisa muito boa, porque quando você pega esses programas de edição gráfica, de arquitetura, muito prático. Ele vem uma coisa totalmente aberta. Tanto que você pode usar o programa para fazer
design de mecânico, design de microchips até planos urbanísticos, né? Uhum. Vocês imaginam que é muito diferente as escalas, né? Então, nessa época, eu comecei a ter o contato. E a gente fez projetos lá muito grandes, né? Então, eu peguei o finalzinho aqui do Senu, né, da parte de paisagismo. Tá. O projeto aqui é do BOT, né? Uhum. Do BOT urbano. Peguei depois o Rocha Verá. E lá eu conheci um arquiteto que virou sendo um dos vice-presidentes das BEA, que era o Eduardo Martins, Tá. da Pura Arquitetura. Não sei se vocês o conhecem, né? Uhum. Então ele virou um grande colega, eu era muito mais jovem, né? E fomos mantendo contato. Quando eu já estava no outro escritório, por meio de uma amiga lá da FAU, ela me colocou daqueles grupos de trabalho da BNT. Tá. E lá eu reencontrei ele também, né? E depois conheci outras pessoas, o Edson Lopes, da Arges, a esposa dele, a Cláudia. O antecessor, teu antecessor. Não. Não. O Edson é de outro escritório. É outro escritório. Enfim, e lá... Mas ele não foi das BEA? Ele é das BEA. Então, das BEA. Hoje ele é do conselho, no né? Conselho. O Dudu tá no conselho. Uhum. Então, assim, lá tinha esse contato, mas eu nem vislumbrava entrar para as BEA, porque a gente pensava, né? As BEA é uma coisa para escritório grande, para BOT, para Flalo, para KV, né? Para esses grandes, né? E quando eu abri Artscape, eu comecei a dar aula paralelamente de gestão de escritórios e gerenciamento de obras na Belas Artes. Então, fiquei lá também 4 anos dando aula. E lá eu conheci a Vanessa Paiva, da Paiva Passarini, e ela foi fazer o curso, ela é da minha idade. Eu falei, poxa, o que você está fazendo aqui, né? Você já está me ensinando aqui também, né? Ela falou, não, que eu tenho que dar um curso para o CAU, então eu queria conhecer como que as pessoas estão montando esses cursos para eu montar meu material e tal. Aí ela falou, olha, eu entrei para as BEA, você conhece as BEA, você precisa entrar para as BEA e tal. E aí foi fácil, falei, não, quer saber, eu vou entrar então para as BEA. Só que aí foi uma armadilha, né? Porque ela me chamou para integrar a diretoria já, né? Direto. É uma estratégia que a gente faz bastante lá. Convida para conhecer, para se aproximar e depois para operação. Foi um plano bem arquitetado. Foi bem arquitetado, né? A gente, na estrutura das BEA, você tem o presidente e 6 vice-presidentes que assinam, né, as atas e tal. Mas, paralelamente, a gente tem os diretores, que não são cargos, assim, digamos, oficiais, só que eles são fundamentais, porque a gente precisa de braço, né? Claro. Então, eles seriam apoios às vice-presidências, né? E eu entrei como diretor, justamente, né? Entrei como diretor na gestão da Milene, na Milene Scala, né? Também uma arquiteta que conduziu as BEA naquela época. As BEA estava numa transição para regionalização, porque até mais ou menos 2014, 2012, por aí, as BEA era uma sede para o Brasil inteiro. Então, vocês imaginam a dificuldade de você mobilizar uma pessoa do Amazonas ou do Ceará para alguma pauta. E muitas vezes até as pautas deles são um pouco diferentes. Tem, claro, a questão central de todo o escritório, mas tem questão regional, né? Então, foi nesse momento que fez-se as regionais, que o Henrique Mélega assumiu, a Milene era vice-presidente dele, aí ela assumiu, eu sendo diretor, né? Então, aí foi esse meu começo nas BEA, digamos assim. E hoje como é que é essa estruturação das BEA, né? Porque toda regional, né? As autonomias com as pautas de interesse de cada região. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, as BEA São Paulo hoje tem 92 escritórios associados, compreendendo cerca de 3 mil profissionais. Tá. Então, só São Paulo, só o estado de São Paulo. Você pega, Santa Catarina tem 70 e poucos escritórios, o Paraná também 60 e poucos. Então, cresceu demais, assim, né? Então, assim, cada regional tem total autonomia sobre as suas ações. Só o que a gente alinha nas reuniões que a gente tem de diretoria, digamos, de presidência, né? Presidente. Seria a reunião dos presidentes.
A gente faz uma reunião uma vez por mês. Temos um grupo, obviamente, de WhatsApp para trocar, enfim. Então, assim, a gente muito se alinha por esse grupo, por essa reunião, né, para ver o que é comum a todo mundo, né, as pautas nacionais. Mas, assim, o que eu vejo, São Paulo, sendo onde tudo começou, fica muitas pautas nacionais em São Paulo que a gente toca até certo ponto e depois coloca na nacional. Né? O presidente nacional hoje é o Danilo Batista, e a Miriam Adora é a vice-presidente. Né? E agora vai mudar a gestão, eles já foram eleitos, a gestão seguinte, né? Vai ser agora o Ronaldo Martins, que era presidente de Santa Catarina, e a Gisele Borges, de Minas Gerais, como vice-presidente. Quantas regionais são? São 12 regionais. 12. Porque a Miriam também, lá atrás, também foi presidente, né? Foi. A Miriam foi presidente de São Paulo. De São Paulo. Aliás, ela pegou numa época que a Asbea estava muito mal das pernas, né? Dívidas. Era um processo de transição, foi pesado esse processo do virtual, do físico para o virtual, né? Uhum. Eu vejo com as redes sociais, a Asbea tinha perdido muita força, porque, imagina, cada fornecedor com o seu site, com seu Instagram, ele consegue atingir o público dele diretamente, né? Ele não precisa, digamos, de uma intermediação ou de uma condução. Pelo menos eu acho que isso que passava, né, na cabeça. Eu acho talvez. que viveu um momento de transição de muita coisa impressa para o online. Exato. Então, muitas coisas acabaram perdendo força, né, de mídia impressa. Sim. E aí acaba migrando para essa questão online, né? Cada um fazendo suas campanhas, cada um colocando no Instagram, LinkedIn, canal no YouTube e assim por diante, né? Então, mas uma coisa que eu percebi depois, hoje, até era um papo que a gente estava tendo aqui, né? Agora. Um pouquinho antes, né, da nossa entrevista, que hoje virou uma questão comum, todo mundo tem site, é uma coisa, que nem calça, todo mundo usa calça hoje, né? Todo mundo tem, enfim, tem ali... Ficou banalizado. Exatamente, essa é a palavra. Então, hoje eu vejo a Asbea muito mais como um aproximador e uma marca que chancela a qualidade, né? Então, tem ali um fornecedor que entra como associado, patrocinador da Asbea, ele tem ali uma chancela institucional nossa. Benefícios, né, que vocês propõem para eles. Sim, o contato direto com os escritórios, o contato agendado. É muito mais efetivo você conseguir entrar com o seu pessoal dentro do escritório e apresentar seus produtos ali num café, numa situação, do que mandar um e-mail esperando que alguém te atenda, né? Não, isso a gente sabe que já não acontece mais, né? Até mesmo aquela questão do antigo vendedor, né, que saía com a pastinha debaixo do braço e bater de porta em porta, hoje isso não vai, se você não tem o contato. Mas o network é importante. Exato. O network, isso é fundamental. E como que a Asbea, quantos associados são da Asbea, empresas que são patrocinadoras, que procuram apoiar, né, a Asbea? Então, também isso é regional, né? Porque os patrocínios são regionais, tá? Só na nossa convenção nacional que a gente junta tudo, né? Tá. Mas, assim, hoje em São Paulo devem ser umas 12 a 15 empresas hoje que patrocinam a Asbea São Paulo. Mas, assim, a gente está vendo que está havendo uma redescoberta dos fornecedores, né? Tem fornecedores, assim, que já são antigos, que estão com a gente há muito tempo, porque são empresas muito consolidadas. Tem empresa de 300 anos que está com a gente, né? E qual é a reciprocidade que vocês proporcionam para os patrocinadores? Olha, é um lugar realmente de excelência. A gente tem, por exemplo, o nosso seminário que a gente faz a cada 2 anos de industrialização da construção, é um dos espaços, eu acho, muito privilegiados, porque hoje a gente não acredita mais que você possa construir em escala tijolo por tijolo. A gente precisa dos sistemas industrializados, não só
da parte externa do edifício, mas internamente também. Hoje, por exemplo, você tem aqui, por exemplo, um piso vinílico. É uma coisa muito fácil de colocar, né, muito rápida, limpa. Né, o drywall, que é uma coisa que as pessoas até então tinham um preconceito, algumas ainda têm. Mas, nossa, o conforto acústico que dá o drywall, né, um forro bem projetado, isso você percebe. E é engraçado que a gente mesmo, não sei se por trabalhar isso, mas quando a gente está, nós arquitetos, lá das Beta, juntos num restaurante, a gente percebe quando a gente não consegue conversar. Mas o restaurante acho que é um dos pontos críticos, cruciais nisso, em acústica, né? Porque você percebe, né? Eu junto muito com a minha esposa fora, eu, a Naga, também te almoço muito fora, né, Naga? E dependendo do ambiente que você tá, você fala, não vejo a hora de ir embora daqui, porque você não consegue... Sim. Ainda mais pizzaria como chopp e fica mais barulhento ainda. Então eu acho que são ambientes que precisam de um tratamento maior nisso, né? Não, e eu acho que não só, os escritórios também. Os escritórios também. Porque ali você vai estar passando a maior parte do seu tempo, né, trabalhando. Mas a gente teve alguns programas anteriores que foram gravados com a gente recebeu um arquiteto também, uma arquiteta, não me lembro, mas ela estava fazendo um retrofit também numa rede de varejo. Então, assim, também estavam colocando acústica em todas as lojas, são lojas de rua, né? E aí você pega e fala assim, qual que é o volume disso? Aqui em São Paulo, só São Paulo são 700. Nossa. Então, né? É uma jornada enorme, porque já se percebeu que no ambiente também de varejo, a pessoa que entra, ela não se sente confortável, ela se incomoda e por algum motivo ela acaba não ficando mais tempo lá dentro para realizar a compra, né? Ou não só a compra, mas uma excelência, uma excelência de atendimento, de qualidade, tudo, né? Porque a acústica influencia bastante, a iluminação influencia bastante, né? São vários, né? Fala lá, pós-pandemia, né? Isso se aflorou muito, né? Sim. O cuidado, a atenção com a questão térmica, acústica, luminotécnica, se aflorou muito o cuidado nesses setores, né? Sim. E isso é um papel do arquiteto cuidar. Com certeza. Eu fiz recentemente um curso de extensão pelo MIT sobre construções sustentáveis. E é curioso você falar isso, Naga, porque lá no curso tinha alguns módulos só voltados à questão acústica, outros voltados, por exemplo, como chama? Eles chamam de glare, ofuscamento. Então, assim, ofuscamento não só, né, da parte de iluminação, mas do sol também. Natural e artificial. Você está no escritório, dependendo qual é a fachada, aquilo com o sol baixo é que vai te dar, eventualmente, no momento, geralmente começo da manhã e fim da tarde, né, que o sol está mais baixo. Então tem esses riscos que a gente tem que cuidar. Né? Mas a questão de acústica, acho que você falou do comércio, acho que para mim é uma questão de foco. Né? Quando você tem uma acústica boa, parece que o seu foco ele se aguça. Sim. Né? Então você consegue se concentrar mais e estar mais disponível, digamos, para consumir até. Até porque assim, a gente está falando desse case especificamente, né? Até porque foi feita uma pesquisa junto, né? Fizeram uma loja modelo com aquilo e o tempo de permanência e a satisfação do usuário lá dentro, entendeu? Então aquilo atingiu um índice muito além do esperado. E aí você toma a decisão de fazer nas outras 699 lojas, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu acho que cabe muito essa questão da arquitetura, né? Principalmente para o arquiteto, né? Ou mesmo até a área de facilities, né? O pessoal que está envolvido nessa parte de gestão, ter esses estudos, ter esses cases para poderem ser aplicados em outros lugares, não só em lojas de varejo, mas em hospitais, restaurantes, escritórios, né? E assim por diante, né? E outra questão também que se fala dentro da sua área é a questão da biofilia, do paisagismo, né, influenciando o ambiente, né, sim, que cada vez mais está sendo valorizado. Eu até entendo, assim,
a Asbeia como uma entidade, né? A gente entende que ela tem que ser uma referência nisso, né? Sim, de boas Sim. práticas, né? Sim. E eu acho que isso, quando você começa a fazer parte da Asbeia, tem esse ganho, digamos, direto de você ter acesso, né, a esses fornecedores, conhecer mais a fundo, mas acho que tem um ganho que talvez seja mais rico ou indireto, porque são as relações que você cultiva, né? Sim. Então, essas coisas de acústica que a gente vai falando, eu não saberia se não tivesse em contato com meus amigos lá, meus colegas, né, de outros escritórios especializados. Mesmo a questão luminotécnica, a gente vê no próprio comércio, como você disse, a diferença que faz um bom projeto luminotécnico, né? Ele valoriza a marca, valoriza os elementos, os produtos. Retém o consumidor, né? Retém o consumidor. Sim. E junto com essa questão da biofilia, eu acho que traz aí a questão do bem-estar. Porque eu acho que até então, antes da pandemia, a gente falava muito de ergonomia, né? E que, claro, é uma coisa que é fundamental. Né? Cadeiras, né? Tal altura de mesa, tal. Mas a questão do conforto, a ergonomia é o básico agora. O básico você tem que, é que nem norma, né? Você tem que partir dali. E você tem que ir para o conforto, né? Que você tem um sofá que você possa sair, às vezes, da sua mesa para fazer uma ligação, aí você muda um pouco de posição, então você vai para um lugar mais confortável. Você precisa fazer um call que vai fazer muito barulho, vai perturbar seus colegas, você vai para uma cabine. Então, hoje, e os espaços de descompressão também, que era uma coisa que, se a gente pensa lá na origem dos escritórios, lá no Fordismo, né, aquela coisa, né, em série, ninguém ia fazer uma coisa dessa, né, de ter um espaço. É uma coisa hoje que a gente entende como necessidade, né? Não, até porque hoje acho que o investidor, o CEO, seja lá o CFO, ele vem muito numa, olha assim, ele olha o metro quadrado, né? Quanto metro quadrado me custa? Quanta gente eu coloco lá, né? Quantas pessoas cabem dentro daquele metro quadrado? Exatamente. A conta, eu acho assim, existia uma conta no passado, hoje o índice é outro, né? Tem que ser outro. Não, tem que ser. Eu acho que outra. Essa questão aí da pandemia, ela mudou um pouco isso daí, né? Hoje tem uma retomada do pessoal para os escritórios, né? Presencial, né? Presencial, mais presencial e tudo mais. A gente percebe até aqui em São Paulo, nós estamos a mudança do trânsito, né? Que de terça a quinta é mais pesado. É mais pesado, né? Sexta-feira, antigamente, era um trânsito pesado, né? Hoje, sexta-feira é um dia mais leve até para transitar, né? Em São Paulo, dizendo assim. Então, a gente percebe essa mudança de comportamento, mas eu também acredito que essa mudança de comportamento, daqui a pouco, né? Você tem um formato híbrido, né? Mas eu também entendo que daqui a pouco o cara começa também a tirar algumas coisas, porque ele está olhando o custo do metro quadrado daquilo, né? Então, hoje eu te trago como conforto para você vir para o ambiente, com um monte de coisa, mas ele, num certo espaço de tempo, ele vai voltar, provavelmente, talvez, aquilo que era antigamente. Nós ouvimos até recentemente, num bate-papo, um arquiteto que ele estava fazendo um projeto de um galpão logístico e foi solicitado a ele que fizesse um espaço de paisagismo no entorno desse galpão, porque o galpão é muito rígido, muito árido, muito árido, né? Interessante, né? Sim. Eu acho que essa questão de... As coisas, acho que no mundo tendem a ser cíclicas, né? Sim. Você tem lá, né, como você disse, era de um jeito, aí foi pro oposto, depois o oposto cansa e volta, né? Meio termo. Mas eu não sei, tem uma questão que eu acho que não somos adivinhos, né? Mas a gente não tem bola de cristal, né? A gente pode sugerir, né, ou pensar em algumas coisas, mas eu acho que uma coisa que vem forte é a questão da essência da sua marca, da sua empresa, né? Sim. Então, eu acho que essa essência e a cultura, ela tem que estar presente na arquitetura e no interiores. Né? Eu acredito muito nisso. Tem gente que fala, não, para que você tem escritório físico? Trabalha todo mundo. Hoje você tem ferramentas de colaboração online. A gente usa lá no escritório e muito. Só que a gente percebe que
o contato físico... Corporativo, né? Então, mas assim, até para profissionais jovens que acabaram de sair da faculdade, né? Tá. Que acabaram de se formar. Então, essas pessoas não sabem trabalhar ainda. Então, elas precisam dessa rotina para entender o que é o escritório, entender os materiais, pegar nos materiais, porque senão ela não sabe o que ela está desenhando, né? Então, na nossa área, eu acho que assim, é um ativo super importante, inclusive para atração de talentos. Uhum. E eu acho que hoje, eu sempre acreditei no meio termo das coisas, né? No caminho do meio. Então, eu acho que você ter um equilíbrio entre home office e presencial, ele é o mais saudável. Agora, se é 2 um, 3 o outro, aí cada um, o gestor vai saber. Eu acho que tem coisas assim. Eu, por exemplo, eu não consigo trabalhar em casa. Eu trabalho no escritório. Eu também não. Eu fico 100% no escritório. É uma coisa que eu digo, né? Que se eu fico em casa, eu viro marido da Barbie, né? Quem atende o interfone, quem desce na portaria, quem pega água para mim, então é o quem. Então você virou o marido da Barbie, né? Então, pensei que você ia ficar louco por conta de silêncio, então, às vezes demais, não tem ninguém para conversar. Eu preciso de concentração. Então eu trabalho muito focado nisso, porque então eu acabo indo para o escritório. O Anaga também, né? Eu também vou para o escritório. Não dá para trabalhar em casa. Então não tem, então, assim, a gente não tem um escritório físico, né? Nós temos um cowork, né? Hoje em parceria com a Regus e Space, né? Que a gente utiliza em vários pontos aqui da cidade onde tem necessidade, né? Mas sempre em ambiente corporativo, né? E o Onaga ainda consegue sentar com outras pessoas, né? Visitar os clientes. Eu sou antissocial. Eu sou focado naquilo. Até tem que ir no cliente, tá bom. Mas eu faço uma jornada realmente de escritório. Trabalho ali no coisa, não me importo em estar sozinho, muito pelo contrário. Foco naquilo, né? O meu rendimento é maior com aquilo. Tanto que tem momentos que, dependendo do que eu estou fazendo, eu coloco o telefone no silencioso. Uhum. Então, eu acho que essa realidade das redes sociais, da comunicação instantânea, é um grande desafio para a gente, né? Não, isso é uma coisa que eu não consigo, não me disperso com isso. Tanto, olha, a gente tem o canal no YouTube, campanhas no Instagram, LinkedIn, diárias, né? Eu tenho horário para isso. Uhum. Tem uma... mas eu digo mesmo assim, por exemplo, ferramentas de mensagem, tipo o WhatsApp. A gente usa muito para o trabalho. Muito. Só que chega também coisas que não são trabalho, né? Então, é que eu tenho um problema de... se eu saio para ver uma mensagem... Depois, para eu voltar para lembrar o que eu estava fazendo... Então não sou só eu, viu? Não é... Então, é aquilo, né? Eu sou o tipo da pessoa que eu vou na cozinha buscar água e volto com chocolate e não lembro nem o que eu estou fazendo aqui na cozinha, né? Volto com chocolate. Mas como é que é pensar esse aspecto dinâmico, líquido, digital, respeitando a cultura da empresa, num projeto? Olha, esse é um desafio, viu, Guma? Porque, assim, eu acho que talvez a resposta eu possa entender que esteja no campo do grau de maturidade do profissional, né? Então, assim, não sei, estou pensando aqui, um profissional mais júnior, né, que começa a trabalhar, ele tem que ter um controle dessas atividades externas maior, né, para ele realmente focar, porque ele ainda não sabe as ferramentas básicas, ele está aprendendo ali. E a gente sabe o quão trabalhoso é aprender ferramentas, né? Que nem tocar um instrumento, né? Tocar um violão, piano, você precisa praticar muito para você conseguir ficar fluido ali e aquilo ser realmente um meio, não ser um fim naquilo, né? Quando você tem lá os profissionais
mais graduados, né, que você tem lá, no caso da arquitetura, um pleno, um sênior, é de se esperar que essa pessoa interaja mais também. Então, eu acho que a gente tem que entender que o foco dessa pessoa não vai ser mais aquilo de ficar ali num canto, numa tarefa só. Ele vai fazer algumas tarefas, né? Então, acho que assim, esse nível de autonomia, ele tem que ir crescendo conforme a pessoa amadurece, para ela também entender esses níveis de autonomia e essa liberdade também. Então, assim, a pessoa lá que já é um gerente, um diretor, ela tem, assim, a liberdade quase total, né? De ficar ou em rede social ou fazendo alguma coisa específica, porque entende-se que ele tem maturidade e que se ele está, por exemplo, numa rede social, ele está fazendo alguma coisa pela empresa, né, enfim. E que se ele vai fazer alguma coisa pessoal, ele não vai deixar nenhuma tarefa da empresa ser comprometida com aquilo, né? Então, acho que ele consegue mais empilhar os pratos, né? Digamos assim. Sem dúvida, sem dúvida. E você pegou a pandemia praticamente sozinho no escritório, né? Olha, eu peguei uma, assim, imagina, 2017, eu comecei a carreira solo na Artscape, né? Novembro de 2017. Aí, 2018, por mais assim que eu tivesse já 8 anos com outros sócios. Estava começando de novo. É sempre um recomeço, sempre. E assim, é difícil, porque você tem que chamar pessoas para trabalhar com você e acreditar no que você faz. Então, eu comecei com uma pessoa que saiu, que eu puxei, né, comigo. Aí, logo, eu contratei depois foi a primeira contratação, uma moça. E depois veio uma outra que também tinha trabalhado com a gente. Então, estávamos em 3. E chegou uma hora, assim, que um saiu, o outro que saiu, eu ia ficar sem ninguém. Eu falei, caramba, e agora, né? Então, assim, aí é aquela coisa, você contrata a pessoa, tal. Enfim, quando chegou nesse momento da pandemia, eu acho que já tinha meio que me resolvido ali. Então, já estava com um time já um pouco mais fixo, só que aí veio essa coisa, trava tudo. E agora? O que eu faço, né? Então, eu não sei se vocês lembram, as ferramentas de reunião online eram pagas e caras, né? Não existia, assim, uma facilidade. Eu lembro que, inclusive no escritório, primeiro que a gente... Não no primeiro, acho que num outro escritório que a gente tinha feito, tinha essa questão, vamos fazer uma sala de meeting. E que era uma tecnologia super cara. Enfim, hoje não é nada, né? Você faz pelo celular. Então, acho que nesse momento da pandemia foi quando tudo se acelerou, né? A gente começou a ter ferramentas de meeting, começamos a desenvolver internamente, até com a equipe, formas de colaboração. Então, hoje a gente trabalha com um software gratuito, né? Que funciona super bem e que, assim, cada um está na sua sala virtual. Mas isso foi uma das... No caso, a coordenadora, que era no escritório na época, que implantou, porque o marido dela era da área de TI, de jogos, né? Gostava de jogar e usava esse software, né? Então, a gente começou a implantar e deu super certo, né? Então, foi assim, foi uma transformação a forceps, né? É verdade. Mas, assim, eu não deixei, quer dizer, deixei de ir por um pouco no escritório, mas como o meu escritório é perto de casa, então eu tinha aí uma facilidade, né? Mesmo na pandemia, né? E foi, assim, um período de muita queda de projetos, se manteve ou vieram mais projetos? Então, eu tive, assim, de início, como a gente trabalhava na época muito com clientes incorporadores, eles têm ali, o cliente já gosta de você, ele vai passando alguns projetos por ano, tal, então vai tendo uma linha de trabalhos, né? Mas de início deu uma travada, assim, deu uma... nunca chegamos a perder, assim, trabalhos, mas deu uma diminuída. Só que assim, essa diminuída foi em março, né? Eu lembro, dia 18 de março, né? Abril, eu sei que em maio já estava voltando, né? Porque aí tinha outra demanda, né? Que a pessoa em casa que quer fazer uma casa, fala, não, agora eu quero fazer uma casa. Porque, veja, o mundo não parou, né? Não. Ele mudou a forma de trabalhar, né? Isso também é verdade, né? Os preços dos terrenos subiram absurdamente. Eu assessorei clientes em compra de áreas, né? Para fazer casa, para fazer sítio, enfim, fazia esse trabalho também de consultoria, ainda faço.
E hoje isso criou também uma grande inflação, né, dos preços de terreno. Subiu, né? Subiu muito, né? O preço de construção subiu muito, né? Eu lembro que eu tive um projeto que a gente fez uma pré-estimativa de X e que no final ele saiu 8x, né? Nessa época da pandemia, né? Hoje a gente consegue acertar bem, né? Mas nessa época você orçava lá uma estrutura metálica, era 10. Quando vai contratar, já estava 25. Como que você vai fazer, né, isso? Mesmo o paisagismo que a gente chegou a fazer num projeto, foi orçado também por um preço e no final ele estava custando o dobro. Que matéria-prima, mão de obra. Tudo. Agora, me fala uma coisa, né? Com toda essa transição, né, que você acompanhou aí do presencial também pro online, como é que está a questão de inteligência artificial no Artscape? Então, a gente tem usado para algumas... tem sido um pouco natural, assim, mas assim, a gente tem usado mais objetivamente em renderização de imagens. Tá. Né? Então, você faz lá o modelo no software de modelagem, aplica material e ao invés de usar os programas de renderização, a gente tem testado muito pela inteligência artificial. A gente vê assim que ainda tem coisas que, se você quer um trabalho assim extremamente preciso, você precisa ainda trabalhar do jeito antigo, porque essas ferramentas às vezes elas não entendem direito o que você quer. Então eles pegam algum elemento ali e transformam numa outra coisa. Né? Tá. Não, eu vejo porque a gente teve num programa de edição que a gente estava até conversando hoje, né, sobre a questão da Arena Office, né? Sim. Que vocês também participaram, né? Sim. Nós tivemos um dia lá só voltado para a inteligência artificial, né? Com plataformas, o pessoal da SPBIM, o pessoal da arquitetura, a Redral, né? Então, cada um falando da sua estrutura e como hoje isso vem crescendo, né? E a Redral, por exemplo, é uma plataforma de renderização, né? A gente usa, inclusive. É uma das que a gente usa. Eu acho que agilizou processos, né? Assim, a agilidade naquilo, né? Você demorava 30, 40 minutos, hoje em 15, 20 segundos você tem um negócio. Mas é aquilo que você fala, não dá, acho que alguns detalhes de algum objeto. Então, a gente, assim, pelo menos nessas primeiras versões que a gente vê desse software, o projeto precisa vir bom, bem feito. Isso é essencial, que o software vai potencializar o que você tem. Sim. Mas ele não vai, assim, pelo menos hoje, né, dos que a gente usa, ele não vai inventar e resolver o projeto para você. Sim. Você precisa resolver. Eu acho que isso vale também até para as linguagens tipo ChatGPT. A gente usa bastante também ChatGPT lá no escritório, seja para, às vezes, fazer uma pesquisa mais rápida, fazer às vezes você precisa acertar o tom de um texto ou de um e-mail, fazer um memorial. Só que assim, ele sempre vai te entregar uma coisa superficial. E aí você precisa ir trabalhando. Trabalhando em cima disso. Eu acho assim, eu encaro que a IA é uma ferramenta. E ela vai te fazer você trabalhar de uma forma diferente. Então, por exemplo, a questão da imagem que a gente falou, você falou, olha, a gente fazia em 40 minutos, agora em 15 segundos, só que você não vai fazer você vai fazer umas 20. Só que aí você vai trabalhar, vai demorar uns 15 minutos, 20 minutos, ajustar, né? Mas é um outro jeito de trabalhar, é uma coisa muito mais de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E você precisa também estar com o seu olhar aguçado e entender as lacunas daquilo, né? Sim. Quando você faz ali no próprio ChatGPT, ele te traz ali uma resposta, você tem que checar fontes, tem que ir lá a fundo. Sim. Então, isso é um trabalho que a gente já percebeu e que não dá para, assim, você soltar um trabalho em qualquer inteligência artificial e mandar direto para o cliente, de forma nenhuma. Não, corre-se muito risco. A gente trabalha muito em cima disso, né? Ele na questão de texto, eu muito na questão de... Sabe onde eu tive quase um problema? Quase. Eu tenho pessoas que fazem obra pra gente e que mandam orçamento, aqueles orçamentos por WhatsApp,
e escrito com texto no WhatsApp, não é nem um documento, né? Então, levantar a parede, tantos reais, demolir isso aqui, então... E não tem, assim, uma planilha, né? Aí eu falei, poxa, eu vou usar o ChatGPT para falar assim, ó, faz uma planilha e me soma, porque também a pessoa não soma, né? Só manda o custo individual. unitário. Individual. Aí eu peguei e falei, olha, põe minha tabela para mim e soma. Aí eu falei, olha, ótimo, somou. Eu estava mandando para o cliente, eu falei, Tem alguma coisa vamos Somar de novo, né? vamos dar uma olhada, vamos ver se realmente aí estava errado. Estava errado para baixo. E era um valor significativo. Eu falei, opa, imagina se eu deixasse isso passar. Nossa. Depois eu descobri, né, que falaram, né, que a IA ainda não sabe matemática direito. Né? Não sei, hoje já deve saber melhor. E alucina bem, né? Essas alucinações. Né? Recentemente, uma grande revista publicou um texto e o final do texto estava lá. Se você quiser, eu faço um texto com um tom assim, assim, assado. Né? Copiou, né? Mas é o que você falou. Para agilizar pesquisa, para agilizar roteiro de reportagem, para agilizar pauta, é fantástico. Né? Para rodar sites específicos, para buscar inspiração de alguma coisa, é muito melhor do que você estar no Google e entrar site por site. Né? Mas no final das contas, é uma coisa que a gente costuma brincar, que IA não assina termo de responsabilidade. Exatamente. Ainda, mas não é você que assina. Né? É isso. Eu alguma trabalho muito nessa questão de texto, né? Eu já trabalho na questão de processo, depois eu tenho texto em 2 ferramentas, né? Uma super criteriosa, que não me deixa andar com nada se não tiver... Né? Ao ponto de eu estar assim, você não respondeu a pergunta anterior, né? Por que você está... Onde que você pensa que você vai, né? O policial mau. Eu tenho justamente o bom e o mal. Então, no GPT eu uso o bom, que faz tudo o que eu quero, ainda me chama de amor. E no Gemini, não, a coisa o cara é bruto. Bem bruto mesmo. Mas é porque eu desenvolvo projetos e testo para ver se funciona. Porque é tudo lindo, bonito e maravilhoso. O cara te entregar você faz um negócio e ele fala, puta, bacana. Nossa, é sensacional. Você é gênio. E aí já fechou o contrato. Aí você põe no outro, o cara aponta erro, um monte de coisa aqui nos sustentos, daqui não sei o que lá, isso aqui não vai por causa disso. E é assim, cara, se eu não tenho uma base nisso, não adianta eu caminhar com um projeto. Eu não estou falando que a ferramenta está correta ou não, mas ela questiona muitas coisas que eu não estou vendo. E quando eu leio, né, eu falo assim, puta, realmente, como é que eu deixei passar isso daí despercebido? Arrumo, volto para ela e ela ainda pega outros erros e vai indo. Então, assim, ela me auxilia muito na condução de tomadas de decisões de como melhorar o serviço que o Office Connection acaba prestando, entendeu? A gente vem sem fundo. Não vai substituir nem a mim, nem o Onaga, nem o Google, mas ela dá um outro patamar para a gente estar mais atento nisso. Ela escala as coisas. Né? A gente até uns anos atrás, né, a gente conversando com uma pessoa, a pessoa pegou e falou assim, momento de subir a régua. E como assim, momento de subir a régua, como, né? Como que você... subir a régua. Como é que você sobe a régua, né? E aí... É o sentido figurado, né? É o sentido figurado. E aí, assim, você... Quando começa a questionar tudo, né? Porque hoje a gente grava o programa aqui hoje, depois a gente tem um resumo do que foi dito, das pautas, os tópicos que são interessantes, que a gente vai acabar fazendo recortes e publicando. Então, a gente tem tudo isso mapeado. O programa está sendo gravado, joga numa ferramenta, ela mostra tudo isso. Né? Sim. Então, você consegue, por aí, elevar o nível de conversa cada vez mais. Não, mas isso para quem tem experiência, né? Porque eu acho que assim, depende da pessoa e também do objetivo. Não, da orientação que essa pessoa recebe. Porque eu vejo que a tendência para pessoas mais jovens que ainda não começaram a trabalhar é usar aquilo como um meio. Né? Eu não sei se no futuro vai ter ser isso, né? Mas... Eu acho que é muito... Vamos dizer que seja assim, talvez uma experiência do usuário, porque eu acho que vai muito
né? O que eu estava falando agora há pouco também, minha primeira formação é em programação, né? Uhum. Então, assim, existem coisas que, com a entrada da internet, né? Vamos falar de 95 para cá, que você tem um computador à sua disposição, né? Que antigamente você não sabia como ganhar dinheiro com a internet. Aí os caras passaram a entender como ganhar dinheiro com a internet. Hoje os caras não sabem também como ganhar dinheiro com a inteligência artificial. Vão aprender também. Mas a questão não é o como ganhar dinheiro. A questão é assim, você tem uma ferramenta hoje na palma da sua mão que ela está lá para te ajudar. E as pessoas usam isso de forma errada. Porque o celular, inclusive, faz ligação. Exato. Né? Acho que no início era para isso, né? No início era para isso, né? E hoje ele até faz ligação. Né? Então, assim, você tem uma ferramenta na palma da sua mão e as pessoas têm que aprender a usar. Então, eu não sei como é que vem essa geração, se ela vai ficar só simplesmente, né? Porque é muito imediatismo, né? E o que se procura também, a gente vê por pesquisas aí, que são coisas que são fúteis, né? Não tô generalizando, mas assim, você tem uma ferramenta hoje na sua mão que você tem que aprender a utilizar ela. Falando de inteligência artificial, ela não é de agora, ela já vem de algum tempo. Então, assim, como que você coloca isso no seu dia a dia? Porque o pessoal fala, vai substituir o ser humano. Cara, vai substituir o ser humano que não tiver atualizado, entendeu? Então, eu acho que também tem uma questão de educação que talvez a escola tenha um papel aí já dentro dos mais jovens, né? Eu vejo assim, hoje meu filho tem educação financeira, tem... Que nós não tivemos. Exatamente, né? Então, acho que a educação tecnológica, ela precisa fazer parte aí do currículo desde a criança pequena. Meu filho já está, ontem ele tem 11 anos, estava fazendo a apresentação de PowerPoint, né, que a escola dá a tarefa lá na plataforma, né? É uma apresentação de 2, 3 slides, mas já para mostrar para a criança como que aquilo funciona, né? Eu acho que assim, se a gente tiver esse olhar também com os smartphones para mostrar que, olha, isso aqui faz tudo, só que assim, você tem o ideal é que você use dessa forma, né? Então, você vai dormir, deixa de lado. Você vai fazer uma atividade que demanda mais concentração, deixa no silencioso. Eu acho que essa maturidade da sociedade ainda eu não vejo acontecer, mas eu acho que é questão de tempo. As pessoas já estão sacando isso, né? Teve agora a proibição recente dos celulares na escola, né? Isso. E que eu achei que para o nosso nível hoje de desenvolvimento, não só o Brasil, mas o mundo, eu acho que está adequado, porque realmente a gente não sabe ainda lidar com esses aparelhinhos, né? E então eu acho que precisou de uma coisa mais dura, principalmente para quem está sendo formado ainda, né, no caráter, nas habilidades e em tudo na vida, né? Então acho que foi salutar. Foi salutar. Não sei se vai passar a ser salutar por tanto tempo, mas eu acho que precisa investir na escola, nas empresas também. Eu acho que as empresas de consultoria que dão consultoria para outras empresas também poderiam colocar na sua pauta esse trabalho de como ajudar as pessoas, né, a se organizar melhor. Falando dessa moçada, como é que você está vendo a nova geração de arquitetos? Você está tendo contato com eles, de forma geral? Então, essa é uma discussão que na ASBE a gente leva bastante tempo falando, porque a gente entende hoje que tem um descolamento digamos um certo, não total, mas um certo e significativo descolamento da academia para a atividade profissional mesmo, real. né? Real, exato. Em que sentido? No sentido assim, primeiro, tem a questão técnica, né? Que um arquiteto ele precisa entender linguagem gráfica, né? De desenho, representação gráfica, como se faz corte, elevação, fachada, como se faz um detalhe, pelo menos um básico. Então eu vejo que nem isso os egressos estão sabendo fazer. Por causa da evolução da tecnologia também? Eu acho que sim, porque
isso também leva a uma questão que hoje você tem um software lá 3D, né? Tem lá o mais popular hoje do mercado, né? O mais antigo, que o pessoal usa. Então você vai lá e você modela a sua casa, sua loja, seu hospital, enfim, o projeto que você está fazendo. Só que eu vejo que essa modelagem, ela não, muitas vezes, na maioria das vezes, não corresponde a um objeto real, a uma questão que seja construtível. Então eu vejo que as pessoas usam a ferramenta como uma massinha de modelar, né? E sem pensar como aquilo para de pé. Você fala, vou pôr um forro flutuante. Ele é flutuante, mas ele precisa estar preso. Em algum lugar. Flutua na tela. Ele não, né? exatamente, não flutua totalmente, né? Mas acho que esse descolamento, ele acontece. Eu tive um caso até curioso no escritório. Agora entrar numa coisa mais técnica, mas é fácil. Pergolado. Você vai fazer um pergolado, é uma coisa simples até, né? Porque você tem uma viga ali que vai fazer sombra. Ela não vai pegar carga nenhuma, ela não precisa conduzir água pluvial. É um sombrite, digamos assim. E a gente aprende na faculdade que quando você tem ali um determinado vão, a altura daquela viga, para você pré-dimensionar, depende do material. Se for concreto, é 1/10 do vão. Se for aço, você pode fazer 1/20, 1/25 avos daquilo, né? Então a gente fez lá um de aço, né? Propusemos, né? Então estava já no dimensionamento certo. Veio um comentário do cliente falando, olha, aqui a gente orçou, vai sair muito caro, vamos fazer em concreto. O que o arquiteto fez? Foi lá, só trocou o texto. Concreto. Sendo que ela tinha, sei lá, 10 centímetros de altura e vencia um vão, sei lá, de 5 metros. Nossa, Só. Então, sabe, esse tipo de familiaridade, de capacidade de entender que você não deve fazer aquilo, eu acho que isso o pessoal que está vindo da faculdade ainda está sem noção, né? E entender também como que você constrói. Eu sempre falo pro pessoal lá no escritório, desenha como você fosse construir, né? E pensando que a indústria da construção são várias indústrias segmentadas, né? Então você tem lá a empresa de drywall, que ela vai fazer drywall, vai fazer forro eventualmente, se for um forro de gesso, né? Se for gesso. E qual tipo de forro? É cartonado, é modular? Então, eu tenho instruído o pessoal a pensar assim, vamos pensar por fornecedor. Tanto que nos projetos executivos, você tem que ter uma prancha e falar assim, olha, qual que é a prancha do gesseiro? É essa ou essa? Se tem uma prancha com um monte de coisa, vai falar, então tá errado, isso aqui não é para ser assim, né? Qual que é a prancha de iluminação? Quem que vai para luminotécnica? É isso? É isso. Então, a gente educar as pessoas, né, nesse sentido, é o trabalho que a gente precisa ter nos escritórios, que na faculdade você não vê, né, a pessoa entender essa questão. Não digo que ela tenha que saber todos os softwares, né, ela não vai saber, mas ela tem que ter a noção de como que aquilo se constrói e o que ela precisa pensar. Ela precisa pelo menos desconfiar que ela precisa saber mais, né? Não, é engraçado porque a gente recebe muitas mensagens de jovens profissionais que estão ou entrando na faculdade ou cursando e alguns até já no momento de se formar, assim, quero trabalhar com arquitetura corporativa. O que eu faço? Assiste Office Connect. E depois entra no escritório das BEA que faça corporativo. Porque é o que eu falo, eu acho que existem locais, entidades que você possa se filiar e tomar esse conhecimento, porque assim, nós não somos uma plataforma de educação. Nós levamos ao conhecimento, mas eu acho que existe um problema acadêmico, né, vamos dizer assim, claro, que não tem uma coisa onde... É um descolamento da realidade mesmo, né? O cara se forma e tá bom, e aí, né? Não, aí tem uma questão muito perigosa, Gustavo, porque assim, a pessoa se forma em arquitetura, teoricamente, ela pode ser o responsável técnico por um hospital de alta complexidade. Agora, vocês acham que um recém-formado tem capacidade? Não tem. Não, né? Você pega em outros países, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, você tem uma gradação, né? Você se forma
habilitado a trabalhar até uma certa escala. Até uma certa... Uma casa, por Uhum. exemplo, né? Uma casa de certo tamanho, porque tem casas de Sim. 1.500 metros quadrados que tem sistemas complexos, né? E, Uhum. enfim, eu acho que isso pode ser um caminho. Tem muita gente que é contra, fala, não, mas você vai limitar a atividade da pessoa de ser formada, de potencial de oportunidades. Eu falei, não, na verdade, a gente está corrigindo os rumos para que aquela pessoa faça o que a habilidade naquele momento dela lhe permite. E tendo assim, algumas provas, né, como tem lá fora, você conseguiria galgar, né, esses estágios aí de maturidade, né? Além do que, países como Estados Unidos, você tem um problema que é a questão de seguro. Né? Um arquiteto lá é muito regionalizado, né? Então, você não tem ali você não se cadastra, digamos, lá no CAU nacional, você é por estado. E cada estado tem características diferentes. É claro que, assim, tem muita coisa em comum, mas tem especificidades. Então, você é arquiteto? Não, eu sou arquiteto por Nova York. Sou arquiteto pela Califórnia. Então, é muito regionalizado isso. Inclusive, a questão do seguro, você, para ter um escritório, aí eu já estou falando não para você ser um colaborador, você ter o escritório. Você precisa provar que você consegue ter aquele seguro relativo à obra que você vai fazer. E aí, a seguradora, se não te conhece, não te dá. E mesmo nos times, você tem seguros por maturidade mesmo profissional. Então, você tem lá um arquiteto mais básico, ele vai ter um seguro até aquela coisa, até as responsabilidades que ele consegue. E, enfim, eu acho que a gente precisa caminhar um pouco mais. Vai ter agora eleição no CAU ano que vem. Acho que uma das ideias que a gente tem é de trazer pessoas alinhadas, né, com o dia a dia dos escritórios para se candidatar, né, a alguma vaga lá no CAU, porque lá é onde se decide essas coisas. Né? Uhum. Acho que a Pierina faz parte lá também. A Pierina faz, exato. A Pierina é um dos nossos quadros assim, de excelência lá. Ela tem um escritório, né, que é a NUC, que é super competente, né, super experiente. Gustavo, falando em Asbeia também, quais são os seus planos para o ano que vem? Em termos de Asbeia, né? Então, a gente tem para o ano que vem 2 seminários já agendados. Um sobre industrialização da construção, que eu já mencionei, e outro sobre sustentabilidade. Que, na verdade, assim, muitos se comunicam, né, nos seus temas. Né? Então, temos esses seminários, vai ter a nossa convenção nacional, tem todo ano, mas vai ter o ano que vem, que vai ser em Vitória, no Espírito Santo. Outro evento. A gente tem pautas, assim, de eventos menores que a gente faz, são as masterclass, mas de temas específicos. E um tema, com certeza, que vai rodar, que já está rodando aí dentro dos escritórios, é a reforma tributária. Sim. Então, o que você precisa saber... Que começa a partir do ano que vem, né? Começa a partir do ano que vem. Então, o que você precisa saber, né? E arquitetura corporativa é tema também de alguma ação no futuro? Sim, inclusive a própria Pierina, que você mencionou, junto com a Vanessa, Marcelo, eles compõem o nosso grupo de trabalho de interiores, que vai abarcar tudo que é na escala do... Exatamente, varejo corporativo, residencial. De início a gente vai começar assim, porque precisa começar de alguma forma, né? Se a gente nota que tem ali assuntos que começam a ficar muito específicos, naturalmente esses grupos vão passar a se dividir, né? Então, mas a gente está com um foco muito grande nessa questão de interiores, até porque, assim, pela pesquisa do CAU, acho que quase 60% dos arquitetos declaram que atuam em arquitetura de interiores, nos mais vários usos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender e trazer um profissionalismo que a gente já conhece dos nossos escritórios e compartilhar essas experiências. Muito bem. E a gente faz através desses grupos de trabalho. Muito bem, muito bem. Né? E queremos crescer cada vez mais aí com novos adeptos, também empresas também que queiram participar. Hoje como que as empresas podem ser associadas às Asbeia?
A gente pode entrar em Fazer um contato... merchandising das BEA, Claro, né? Vamos claro, pro... essencial. Quais essencial. critérios? Não, o critério primeiro, precisa entrar em contato com a gente, tem o nosso site, que é asbsp.org.br. Pode enviar um e-mail, né, para secretaria@asbsp.com, não, ponto, como que é? Falei, ponto .gov? Não é ponto .gov. .br. Org. Oi? .org. .org. É. Esse aqui a gente vai cortar. Então vamos lá, vamos reformar. Vamos, Corta vamos. esse trecho, vamos lá. Então, Aí ele no coisa ele acaba cortando. Então, Aproveitar e ele falar corta. mal do Naga, olha, seu sem vergonha, cachorro. Esse ele nunca cortou, Ele nunca- então não tem... Não, mas aí a gente corta esse trecho aqui. então, como é que uma empresa pode se associar às BEA? Ela pode procurar a gente pelo site, que é o asbsp.org.br, ou enviar um e-mail para secretaria@asbsp.org.br. Lá, a gente recebendo esse contato, a gente direciona para a nossa vice-presidência comercial, que vai fazer uma reunião online, né, explicando como funciona, o que a Asbea pode ajudar, mas assim, acho que de cara eu já falo que assim, a questão de aproximação e relacionamento e visibilidade são as grandes oportunidades que a gente vê para as empresas, né? E para nós também é muito importante porque a gente conhece coisas novas, tecnologias novas. Eu pego um exemplo sempre que eu gosto de uma empresa que faz guarda-corpos, por exemplo, padronizados. Tá? E que é uma coisa que hoje se faz com o serralheiro da esquina, empresa, né? É uma coisa muito pouco... Primária, né? Muito primária ainda. E eles mostraram a tecnologia deles, é fantástico, porque você tem um jeito de instalar qual que é a chave que você usa, qual o torque, tem um torquímetro. Então, quando você vê esse tipo de coisa, poxa, é isso que a gente quer nos projetos, né? A gente quer garantia de atendimento à norma, profissionalismo, um trabalho limpo, sem aquela questão, né, de massa para todo quanto é lado, sujeira, até por questões de sustentabilidade. Então, assim, as empresas que acho que atendem esses critérios de modularidade, compatibilidade, processo, são as empresas que a gente busca. Então, acho que a empresa que tem essa característica está totalmente apta a integrar as BEA. E também um network de grande valor com os escritórios e arquitetos que são Exato. das BEA. Né? Não, e entre também as próprias empresas. A gente Sim. já viu muitas parcerias se firmarem, principalmente na nossa convenção nacional, onde você tem lá estandes de fornecedores de vários tipos, que às vezes são complementares. Né? Tem um exemplo muito bom que eu vejo hoje, por exemplo, uma grande empresa da construção civil que é conhecida por drywall, por sistemas, né, de fachada, hoje ela está se alinhando a empresas de madeira engenheirada. Por quê? Porque isso até eu perguntei para eles, poxa, por que essa... o que tem a ver o gesso, né, o drywall com isso? Não, porque uma construção dessa não faz tijolo. Precisa ser tudo montado, detalhado, medido. Né? Inclusive, voltando a essa questão da madeira engenheirada, teve agora essa semana aqui, teve o evento, acho que é a Abracine, né? Isso, sim. Eles fizeram o primeiro evento deles também, né? Sim. Da associação, da né, associação. De madeira engenheirada. Sim. É um tópico bem interessante também, porque é uma nova jornada, né, que trouxeram até alguns profissionais de fora para falar, e tudo eu acabei acompanhando. Não estive presente no evento. Foi na semana passada, foi dia 18, né, se eu não me engano, o evento. Né? Sim. Acho que é uma grande tendência, né, porque é um sistema construtivo que ele alia a industrialização à sustentabilidade. Sim. Então você tem ali você cultiva, né, pinos e eucalipto, você processa na fábrica em lâminas, né, por isso que é laminada, né, e vai lá com as colas, né, que eles têm, umas prensas, enfim, e você consegue ter um domínio muito maior sobre a capacidade de carga daquilo lá, quase como um aço mesmo, né? Sim. E a madeira bruta mesmo, você só supõe, né? Porque madeira depende de qual madeira que você vai usar, tem uma resistência diferente, né? Pau-ferro é uma coisa, IP é outra, garapeira é outra, enfim. Não, até porque isso me chamou muita atenção, porque a gente esteve num evento esse ano e a gente convidou
o arquiteto Lula Gouveia da Super Limão, né? Sim, Ele sim. tem um projeto que ele fez para o McDonald's, né? Se eu não me engano, Isso. ali na Paulista. É né? fantástico aquele projeto. Também com madeira engenheiro. Então, Sim. uma coisa que acabou me despertando, e depois, uns dias atrás, também contato com outra arquiteta que iria participar desse evento, né, que ocorreu, e me chamou a atenção já ter uma associação com isso, né? Uhum. Porque Foi agora, né? Eles Foi fizeram agora, foi. Eles estavam na COP. Estavam na COP Estavam também, na né? COP também. Olha só. então, interessante. A gente tem total capacidade como país de liderar esse processo construtivo, né, de madeira engenheirada. Acho que né? a gente tem biodiversidade, a gente Uhum. tem território para plantar, a gente tem mercados que cada vez estão mais se desenvolvendo, né, regionalmente. A gente tem tudo, né? Sabe, a gente está chegando ao fim do nosso programa aqui. Queria que você, como arquiteto, presidente e diretor da Artscape, deixe uma mensagem aqui para quem nos acompanha, para quem nos segue. Poxa, agora vem a parte difícil, né? Mas eu sei que a gente não combinou nada disso, mas... Sim, sim. Eu acho que, assim, procurar se capacitar, né, para as atividades, né, que você vai... Acho que vamos só fazer de novo, porque me fala só um pouco do público daqui, que acho que aí eu consigo dar uma mensagem. Tá, então a gente vai mais cortar esse direcionada. trecho. Isso. Arquiteto, construtora, Arquiteto. facility. Legal, É todo unido, que são os arquitetos corporativos e comerciais, a área de facilities manager, construtora, incorporadoras, Gerenciadoras. gerenciadora, Perfeito, tá. taniquis. Não, agora tá É mais focado. mais foco. Perfeito, vamos lá. Então vamos lá. Gustavo, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer muito sua presença, mas antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público que nos acompanha. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Alguma, Onaga, pela oportunidade de estar aqui. Acho que é uma oportunidade muito bacana de a gente poder falar um pouquinho aí do nosso dia a dia. E eu acho que, assim, para quem aí está nesse mercado, seja arquiteto, construtor, gerenciador, fornecedor, né, da nossa rede, que valorize um bom projeto, né? Um bom projeto, ele não resolve 100%, porque nada resolve 100%, mas ele já é um ótimo caminho. Contratar um projeto com critério, sabendo o que você está contratando, entender o que aquele escritório está te oferecendo, eu acho que é essencial. Principalmente no mercado que às vezes tende a ser um pouco predatório em certos setores, né? Então, entender o escopo de trabalho de cada escritório na hora de fazer uma concorrência é fundamental, porque assim a gente pode valorizar os bons profissionais, os bons projetos e a boa prática profissional e de mercado. Eu acho que é isso que na ASBEA a gente acredita, e eu, como Artscape, também acredito e tento dar essa transparência também para os nossos clientes, para ele entender que o preço é formado por uma série de atividades que ele precisa e que a gente consegue adequar ali conforme também o que é necessário. Eu acho que é um pouco isso. Invista num bom projeto. Gustavo, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Guma. Obrigado, Onagi. Obrigado a vocês que nos acompanham. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a inscrição e ative o sino para receber novas notificações dos novos programas. Obrigado e até o próximo.